Marcos capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho. E, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. Bom, a corte aí, né, que aparece aí que foi levado, convocada toda a corte, para você anotar aí no seu caderno. Então, como você viu aí, corte, né, vem do grego, vem da palavra grega espeira, e é uma companhia inteira de soldados romanos, geralmente num total de 600 homens. Então, por isso que foi falado aqui que foi convocado toda a corte, ou seja, por volta de 600 homens, de 600 soldados romanos. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. Aqui para você ver o que fizeram com o nosso Jesus. Por volta mais ou menos de 600 homens estavam ali cuspindo. Dentre todos os sofrimentos que Jesus passou, ainda mais isso, né? Ser cuspido. Então imagine a aparência de Jesus depois de todo ferido, machucado, ainda cuspiram nele, por volta de 600 homens cuspindo nele. Você imagina como estava a situação de Jesus. Que amor é esse? Que amor é esse que não o fez desistir? Nós somos muito ingratos. Jesus fez tanto por nós e nós, muitas vezes, por qualquer coisinha, queremos abandoná-lo. Mas que eu e você, que estamos aprendendo com a palavra de Deus, estamos aprendendo com o Espírito Santo, que nós possamos, a partir de hoje, ser mais gratos a Ele. Você que me ouve, seja mais grato. Você vai ver que a sua vida vai começar a melhorar a partir do momento que você for mais grato a Ele. E Ele merece com toda certeza. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. E o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Bom, então eles estavam indo, né, para o Calvário. Calvário é uma palavra grega, e no hebraico, Gólgota. Por isso que você vai ver em algumas traduções falando de Calvário e em algumas traduções falando de Gólgota. É porque no grego é a palavra Calvário e no hebraico é Gólgota. Bom, nós vimos aí então, aparece aí um certo Cirineu, né? Cirene era uma cidade ao norte da África. Cirineu, assim chamado, ele era assim chamado porque ele era de Cirene. Não é que era o nome dele, era Cirineu. Não, ele era chamado assim por conta de onde ele morava, né? Que era na cidade de Cirene. Esse encontro fez dele um cristão e um homem muito conhecido entre os cristãos da época, porque ele foi escrito seu nome e o nome também dos seus 2 filhos. Inclusive Rufo, citado por Paulo,
né, em Romanos 16 e 13, passa então a ser um dos seus filhos, né? Acredita-se que que possa ser um dos seus filhos. Este Rufo citado por Paulo, lá em Romanos 16 e 13, acredita-se, né, alguns teólogos acreditam que era o filho deste Cirineu que ajudou a Jesus levar a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Bom, Jesus foi pregado na cruz às 9 da manhã e ele expirou às 6 horas. Bom, então Jesus foi pregado na cruz às 9 da manhã e ele expirou 6 horas depois, ou seja, às 3 horas da tarde, horário em que os cordeiros pascuais deveriam ser mortos, né? Fica aí um detalhe muito importante, que justamente o horário que os cordeiros eram mortos para sacrifício lá no templo, assim também Jesus como sacrifício por amor a nós, né, para expiação dos nossos pecados, ele também ele expirou às 3 horas da tarde. Fica aí a dica para você. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Bom, aqui nós vemos então José de Arimateia, para você anotar aí no seu caderno. José de Arimateia era um membro do grande sinédrio que não havia concordado em matar Jesus, né? Ele era um dos seguidores de Jesus e ele não tinha concordado com a morte de Jesus e foi até Pilatos pedir para que ele cedesse então o corpo de Jesus para que ele pudesse assim colocá-lo em uma tumba, né, enterrá-lo. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Bom, queremos encerrar este capítulo então, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.